Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo, concluindo a série sobre o Espírito Santo. Ok? Que em julho já tem uma outra temática. Eu pedi para a Thaís colocar os 2 PDFs que eu produzi, porque um é mais completo, é mais bíblico, mais intenso. E eu fui concluir ele, eram umas 3 horas da manhã. Mas aí eu deitei, levantei 10 para 6, falei, eu vou me preparar. O Espírito Santo falou, não, você vai preparar outra. Falei, tá bom. Isso era 8 horas, quando eu recebi um comando. Então eu preparei outra mensagem, 8h30 estava na mão da Thaís, e vocês vão ter ela também. Essa é mais direta, mais simples, diretamente no texto de Gálatas, capítulo 5. Ok? Vamos lá então. Então peço a Stephanie que libere o nosso primeiro slide. Vocês estão lendo? Está todo mundo tranquilo aí? Adão, você está lendo perfeitamente? Então tá bom, graças a Deus. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 25, porque o texto que nós vamos analisar está no versículo 22. Mas você não consegue entender o versículo 22 fora do contexto imediato daquele versículo, que é essa passagem que vai do 16 ao 25. Eu vou ler, vocês me acompanhem, por favor. Digo, porém, andai em espírito. Esse andai é imperativo, tá? Presta atenção no tempo verbal. E não cumprireis a concupiscência da carne, da velha natureza, que ainda está dentro do crente salvo. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou seja, milita, luta contra, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, e só o crente salvo, nascido de novo, não estáis debaixo da lei. Agora é outra lei, né? É outra lei. É o grande mandamento. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, porque a lista é grande, acerca das quais de antemão, aqui é o profeta falando, vos declaro, como também já antes vos disse, está repetindo, reforçando, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ponto. Mas o fruto do Espírito, que vem, que é possível através do novo nascimento, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que é uma virtude, e não fé, como está em algumas traduções, mansidão e domínio próprio, que outras versões trazem como temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, nascidos de novo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
a sua identidade com Cristo na sua morte e ressurreição. Se vivemos em espírito, e o novo nascimento é um milagre, andemos também em espírito. Ok? Essa é o contexto imediato daquilo que nós vamos analisar. Ok? O fruto do Espírito não é possível na vida do ímpio, do incrédulo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário. É uma nova criação, é uma nova aliança, que agora é pela operação do Espírito. Por quê? Os fariseus tinham o Velho Testamento. Eles tinham a lei, mas eles não conseguiam produzir frutos para a glória de Deus. Eles conseguiam apenas ser religiosos, administrando o comportamento, não adulterarás, não isso, não aquilo, e vai acrescentando regras para que o comportamento fosse possível numa comunidade, numa nação que Deus escolheu. Mas a Bíblia é muito clara quando diz, a lei é boa, é santa e justa. A Bíblia diz isso, a lei. Mas a Bíblia também diz que a lei não justifica ninguém. Esse era o problema do judaísmo. Ok? Por quê? Por que da necessidade do novo nascimento? Porque é uma nova aliança no meu espírito. E não apenas no esforço religioso que Israel praticava diariamente. Você tem que perceber a mudança de nível. Agora não é uma lei que eu tenho diante dos meus olhos, está diante de mim, através das Escrituras, mas é uma lei cravada no meu coração, dentro de mim, no meu homem interior, através do meu espírito recriado. É algo novo, ok? E não herdarão o reino de Deus, porque, se você prestar atenção lá em Gênesis capítulo 1, cada árvore produz segundo o seu fruto, segundo a sua natureza, segundo a sua espécie. E Jesus usou essa metáfora. A boa árvore produz bons frutos. A boa árvore está inserida em mim, que sou a videira verdadeira. Ele repete isso lá em João 15. Então, é preciso plantar uma semente divina dentro de mim. E isso vem através do novo nascimento, uma nova natureza que se inclina para Deus, que é sensível ao Espírito, que ouve o Espírito e inteligentemente, intencionalmente, se submete aos mandamentos de Deus. Mas o homem natural não consegue fazer isso. Ele pode até se esforçar, religiosamente falando. O máximo que ele consegue é legalismo. Um legalismo moral. Mas Deus quer algo mais profundo. Além do legalismo moral, de regras, de conduta, de comportamento, Deus quer uma nova natureza dentro de nós, a natureza dele. E o exemplo que nos foi dado é Jesus Cristo. E a justiça que nós praticamos pela fé é a dele, não é a nossa. Tá ok? E aqui ele afirma, contra estas coisas que são virtudes do Espírito, não há lei. A verdade que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor, porque é um fruto que foi plantado dentro de mim.
Agora eu pergunto, quando você nasceu de novo, o fruto do Espírito já estava plenamente desenvolvido em você? Não! Nascer de novo é uma nova natureza, mas você precisa crescer, você precisa atingir maturidade. Aí é o desenvolvimento do fruto do Espírito na vida daquele que é crente salvo, daquele que crê e se submete ao trabalho do Espírito. Senão a gente começa a confundir o significado das coisas, porque a palavra santificação, ela tem vários sentidos, ela não tem um único sentido, depende do contexto. Santificação pode se referir ao novo nascimento, santificação pode se referir à maturidade, crescimento e santificação progressiva, mas santificação também tem a ver com o nosso futuro, recebendo o corpo glorificado. Se você não entender os contextos, você mistura tudo, e aí confunde, ok? O próximo. E o fruto é um. Não tem sentido falar em frutos. Frutos, o máximo que você pode entender são expressões, mas o fruto é único, que é o fruto do Espírito. Paulo usa o artigo definido, o fruto do Espírito. Ok? E essa verdadeira parceria com Cristo fala de uma nova criação, é claro, é a natureza dele em mim. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ok? É algo novo dentro de mim. E o ramo está inserido na videira verdadeira, o novo nascimento, através do batismo no Espírito Santo, que é a inserção do crente salvo numa coisa chamada corpo de Cristo. Ok? E a vida, a seiva verdadeira vem da videira, não vem do ramo. O ramo por si mesmo não consegue produzir nada para a glória de Deus. A seiva vem do Espírito, que é de Deus. E nós expressamos aquilo que corre dentro de nós, a vida eterna. Ok? Então é Cristo em mim, a sua presença manifesta, levando através da minha vida, do meu corpo, nesta terra, nesta geração, o bom aroma de Cristo. O aroma não é meu, é dele. Eu sou apenas o vaso. Ok? E ali na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo diz: tal como ele é santo, porque ele é santo, somos nós também neste mundo, pela presença do Espírito, através do novo nascimento. João 15, 1, 2, só firmando essa questão do fruto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O agricultor é aquele que planta a videira, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, então ele plantou. Ok? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim. Preste atenção como o Espírito se expressa, que não dá fruto, ele a corta. Claro, não está em mim. E toda vara que está em mim e que dá fruto, ele limpa para que ainda dê mais fruto. Então, maturidade é algo que atrai a unção do Espírito, e quanto mais você pratica, quanto mais você realiza em nome de Cristo, mais o Espírito derrama sobre você. Ok? E João 15, 16, vocês não me escolheram,
falando aos discípulos, eu vos escolhi. Claro, exato. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, que em outras versões, frutos que permanecem para a glória de Deus, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que ligares na terra será ligado no céu. É a autoridade que nós temos no nome de Cristo para implantar o reino na terra, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, firmada na rocha que sou eu, Jesus, o Galileu, o Nazareno, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O próximo, detalhando os aspectos, as expressões do fruto. São 9, conforme Gálatas 5:22. Amor. Esse amor é o amor ágape, é o amor de Deus derramado em nós através do Espírito Santo. Não é um amor fileu, eros ou qualquer outro tipo. É o amor de Deus, que é a compaixão, a misericórdia de Deus. Derramado. Daí a necessidade do novo nascimento. E esse amor é moral. É lógico, da onde que vem a moralidade? Do próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Ok? E esse amor é o amor que tem o DNA da natureza de Deus. Eu recebi, foi-me dado, e eu recebi. Se você não entender isso, você vai achar que o amor do homem natural é meio parecido. Não é não, é outro amor. É outro amor. Porque o amor do homem natural é egocêntrico. Eu amo aquilo que eu gosto, eu amo aquilo que é útil para mim, eu amo aquilo que eu prefiro. Esse é o amor do homem natural. O amor de Deus não. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é longânimo e não quer que ninguém se perca. Esse é o amor de Deus. E o amor de Deus não rejeita o pecador, quando ele, arrependido, quebrantado, se volta para Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Tem uma condição, que é o arrependimento. Ok? E o amor de Deus é a base, é a fundação de um grande edifício, que é o fruto do Espírito. Nenhuma outra virtude tem essência, sentido eterno, se não estiver enraizado no amor de Deus. A gente tem que entender, para não ficar definindo as coisas segundo o nosso entendimento racional. Alegria, expressão fundamentada no amor de Deus, é um contentamento, é um gozo, é uma alegria que vem do Espírito. A alegria da tua salvação. É algo lá dentro. Esse gozo, esse júbilo. Por isso que não faz sentido nós viermos aqui para o nosso culto de celebração com a cara fechada. A cara fechada fala de uma alma que precisa trabalhar com ela. O nosso espírito, ele é jubilante o tempo todo. E você se prostra diante de Deus e chora diante dele, ou ri, tanto pode ser as duas coisas, porque o Espírito é a chama que não se apaga. Ok? E essa alegria é contagiante, né? É o bom perfume que circula no ambiente. Porque veja bem, essas expressões do amor de Deus, elas vão falar dos nossos relacionamentos. Tá? Paz.
religação com Deus, eu tenho paz com Deus. Ele me alcançou, a sua misericórdia me alcançou. Eu fui redimido, limpo, purificado pelo sangue do Cordeiro. Agora, a integridade de Deus que vem de Cristo está sendo trabalhada em mim. Por isso que é fruto, caráter, a santidade de Deus em mim. E isso fala de uma visão holística, a totalidade de Deus em mim. Não é apenas expressar alguma coisa de Deus, é todo o caráter santo de Deus. Por isso que são várias expressões. Longanimidade, uma paciência longa, com propósito. Só paciência não resolve. Deus é paciente. Aliás, Ele é a fonte da paciência. Mas a longanimidade de Deus tem propósito. Que ninguém se perca e todos cheguem ao arrependimento. Essa é a paciência de Deus. E olha que já estão aí com quase 7.000 anos de paciência de Deus. Mas Ele tem um propósito. Ele quer redimir a humanidade. Aí Jesus diz, quem tem sede, quem tem fome, venha e beba de graça. Mas tem que vir, né? E há um tempo de misericórdia, que eu não sei. Um tempo determinado, quando a porta da arca se fecha e fecha por fora. Como aconteceu com Noé. Então hoje, se ouvirdes a minha voz, é tempo de se arrepender. É deixar o Espírito trabalhar a mudança no teu coração. Aleluia! Benignidade é uma gentileza moralmente excelente, porque a essência é Cristo. Em caráter, em motivação ou comportamento. É algo da bondade, da benignidade de Deus plantada em mim. É uma virtude. É a virtude de Cristo que nos ama e quer o melhor para nós. Está lá dentro. Está lá dentro. Ok? Qualidade de ser bondoso, gentil, misericordioso, especialmente em relação aos outros, promove o bem. Essa benignidade do Espírito em mim promove a paz de uns para com os outros. Ok? A divisão vem do inferno, não vem de Deus. Outro slide. E aí nós vamos encerrar a nossa pregação. Tá ok? Continuando, o fruto do Espírito, a bondade, que às vezes a gente confunde com benignidade. Benignidade fala de algo, o bem que está em mim, é Cristo. Tá? Mas a bondade, ela tem uma expressão mais prática. Ok? Ela também é uma gentileza, mas refletida em ações e palavra e realizações, realizando aquilo que abençoa a vida das pessoas. Está precisando de um copo d'água? Está aqui o copo d'água. E faz isso com alegria. É algo espiritual, mas ele pratica. Atos de bondade são coisas práticas. O seu irmão está passando fome, leva uma cesta básica para ele. É coisa prática, não precisa o pastor fazer uma campanha, ficar falando. Não, a sensibilidade está à flor da pele. A compaixão de Deus, que é outra tradução do amor ágape, se preocupa com a situação das pessoas. A fidelidade é essa confiança que vem de uma convicção e que produz uma constância, uma perseverança. Isso é obra do Espírito. Quem que nos convence do pecado?
da justiça e do juízo? É o Espírito. Não é raciocínio humano, lógico, teológico simplesmente. Não. É um convencimento lá no meu coração. E nós temos que prestar atenção nisso, porque a boca fala do que o coração está cheio. As expressões que são evidências, que são visíveis, vêm de um coração. Mas qual é a qualidade e o estado desse coração? Porque isso vai se refletir nos relacionamentos. E às vezes a gente é tão egocêntrico que não está nem aí. Essa coisa da justiça própria é um tremendo do embaraço na nossa vida. Porque de alguma maneira você vai afetar o outro. O outro será influenciado para o bem ou para o mal. E depois lá no tribunal de Cristo nós vamos ser cobrados. A fatura vai chegar. Então a gente tem que estar consciente dessas coisas. Mansidão. E aqui Cristo é o exemplo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É natureza, não é esforço religioso, é natureza plantada dentro de mim, a natureza de Cristo. Uma natureza que agrada a Deus, que se interessa por Deus, que se inclina para Deus, que olha para o pecado como uma ofensa a Deus. Como Davi, né? Pequei contra ti. A primeira coisa, quando foi admoestado pelo profeta, ele disse: Senhor, pequei contra ti. Antes de Urias, antes de Batseba, antes de tudo mais, pecou contra Deus e teve consequências. Então aqui nós temos uma força gentil, porque a gente tem a lógica humana, essa tendência de achar que o manso é um cara tonto, bobão, que facilmente é enganado. Não, não tem nada disso. É a mesma coisa com a palavra pacificador. A gente interpreta de uma maneira errada. Porque o manso está firmado na rocha e nenhuma tempestade pode derrubá-lo. E ele é firme e ousado na fé. Mas ele é manso, porque não por força nem por vontade, mas sim pelo meu espírito. Vocês estão entendendo? Porque isso glorifica a Deus. Então esse poder gentil, essa força gentil, se expressa com reserva e gentileza, branduza, ou seja, por implicação, com humildade. Então a verdade em amor, com mansidão, principalmente com os mais velhos, com os mais deficientes, vamos dizer assim, porque a gente encontra todo tipo de pessoas na igreja, até que o Espírito Santo faça alguma coisa. Senão eu vou pensar que sou eu que vou mudar as pessoas. Eu não consigo mudar ninguém, gente. Deus me chamou para pregar e dar testemunho, e ser um canal de bênção na terra, mas quem muda as pessoas é o Espírito Santo. Aí vem o meu trabalho, aí vem a minha intercessão, aí vem o meu testemunho. E também exortações e admoestações, porque isso também é uma realidade dentro da igreja. Mas tudo com tranquilidade. E Paulo fala, olha, trate os mais velhos com carinho, com gentileza. E às vezes a gente quer atropelar, né? Acha que é tudo igual. Não é. A própria Bíblia expõe isso. Os órfãos, as viúvas, o estrangeiro. A gente tem que ter um pouco de bom senso para trabalhar circunstâncias especiais. Pessoas que têm problemas crônicos, estão
debaixo de um tratamento contínuo, não é a mesma coisa de um outro que está tudo bem com ele. Entende? Nós temos essas pessoas no nosso meio, e a gente tem que ter tranquilidade e não perder a linha, que a gente perde a linha facilmente. E põe a culpa na pessoa. Não resolve apontar o dedo para a pessoa. Você tem que olhar com os olhos de Cristo, fazer uma leitura do amor de Deus. Principalmente os mais estressados aí, tem que, baixa o facho, porque a obra é do Espírito, não é nossa. Quando que seu filho ou a sua filha vai se converter? Tem que buscar o Senhor. Deus tem que fazer algo lá dentro. Entende? Mas o meu testemunho, ele está presente o tempo todo. O meu amor sincero, gentil, está presente o tempo todo. Ah, mas fulano é difícil. Eu amo a si mesmo. Se for na tua força egocêntrica, você vai rejeitá-lo, porque só dá trabalho. Mas na compaixão de Deus, sustentado pela graça, você anda mais uma milha. Por isso que é obra do Espírito, ok? Domínio próprio, o nosso tempo está se esgotando. Temperança, como aparece em algumas versões. Autocontrole, procedente de dentro de si mesmo e não por si mesmo. São coisas diferentes. Esse autocontrole que vem de dentro é a obra do Espírito em mim. É aquele sorriso que na carne você jamais daria, mas no Espírito você dá. Ok? Porque por si mesmo fala de uma técnica, né? De um método que pode funcionar e às vezes não vai funcionar, porque na provação você vai ser envergonhado se você anda na sua própria força. Autocontrole como controle do Espírito, que só pode ser alcançado pelo poder de Deus. Tem hora que você tem vontade de atirar, mas aí você guarda o revólver. A justiça própria do homem nunca vai produzir um milagre para Deus. A gente tem que ponderar essas coisas. E isso expressa pelo verdadeiro domínio do Espírito Santo na minha vida. Não sou eu mais. Às vezes a gente lê esses versículos e nem dá bola. Mas Paulo, ele está dizendo, não sou eu mais, não sou eu mais, eu morri. Agora Cristo é tudo em mim. E eu vivo para Ele, para a glória dEle. Então, o sentido da vida não é apenas a vida biológica. Claro que ela começa pela vida biológica. O Ney precisa de cordas vocais para pregar o Evangelho. Isso é normal, é natural. E glória a Deus pela genética que eu recebi. Mas só isso não basta. A minha vida tem que ser para a glória de Deus. De manhã, no almoço, de tarde, de noite, dormindo, na igreja, na rua, não interessa, eu vivo para Deus. A minha vida só encontra sentido e prosperidade se for para a glória de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu recebi. Isso é graça. Por isso que o meu coração é grato diante de Deus, por tamanha bondade. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que permanece para sempre. E só para fechar a nossa ministração,
Na Bíblia, o número 9, porque são 9 expressões do fruto do Espírito, frequentemente está associado ao conceito de finalização, de conclusão, integridade diante de Deus. Não basta ser bom apenas em algumas coisas, você tem que ser bom em tudo. Isso é maturidade, é crescimento. E isso traz utilidade para Deus na casa do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine o teu entendimento. Seja humilde diante de Deus para receber o impacto da palavra de Deus na tua vida. E que você faça diferença na tua geração. E Ele vai receber a glória. Amém? Que Deus te abençoe.